Pessoal, agora nós falaremos do primeiro tipo de membro de uma classe, que são atributos. Galera, esses atributos são elementos que definem a estrutura de uma classe, ok? Eles podem ser divididos em dois tipos básicos: atributos de instância, ou seja, os valores desses atributos determinam o estado de cada objeto de uma classe, e nós podemos ter também atributos de classe ou atributos estáticos, perfeito? Esses atributos eles possuem um estado que é compartilhado por todos os objetos de uma classe. Constantes, pessoal, são consideradas atributos de classe quando estão fora de qualquer método, ok? Pessoal, a diferença entre esses dois atributos é que os atributos de instância conterão valores específicos para cada objeto, ok? Já os atributos de classe, nós teremos informações sobre a classe e essas informações são compartilhadas pelos objetos que são originados, que são instanciados por essa classe, ok? No decorrer do nosso curso, nós veremos isso na prática, perfeito? Galera, as mensagens enviadas a um objeto, chamadas de operações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, podem mudar o valor de um ou mais atributos de instância, ok? Alterando assim o estado do objeto. Questões. Os dois principais paradigmas de programação amplamente conhecidos são o paradigma orientado a objetos e o procedural ou estruturada, que nós vimos lá no início do nosso curso. Na orientação a objetos, um método representa uma propriedade da classe, semelhante a um campo em uma tabela. Errado, pessoal. No caso, um atributo ele vai representar uma propriedade da classe. Ele vai representar uma informação do estado de um objeto originado por essa classe, ok? Semelhante a um campo de uma tabela. Sob a orientação a objetos, é correto afirmar: uma classe é o projeto do objeto, é a planta para instanciarmos objetos. Ela informa a máquina virtual como criar um objeto de um tipo específico. Cada objeto criado a partir dessa classe terá os mesmos valores para as variáveis de instância da classe. Pessoal, não, ok? Cada objeto terá seus próprios valores das variáveis de instância dessa classe, perfeito? Atributos de instância e variável de instância significam a mesma coisa, e para eles, cada objeto terá seus valores específicos. Considere um sistema de controle de estoque com cadastramento de materiais e movimentação do estoque. São necessários os seguintes cálculos automáticos: controlar o saldo, o ponto de reposição e o lote econômico. O cadastro de materiais é feito pelo almoxarife responsável e as requisições são feitas por todos os departamentos da empresa e ficam guardadas. A cada entrega de material, o almoxarife dá baixa na requisição atendida e com isso o sistema faz todos os cálculos acima. A entrada de materiais também é feita pelo almoxarife, quando os cálculos também são realizados. Os dados calculados devem ficar guardados também e o tempo de resposta e consultas feitas no cadastro de materiais não deve exceder a 5 milissegundos. Na orientação a objetos, os dados calculados são: pessoal, diante do exposto que nós vimos, os dados calculados eles representam um estado de um objeto, perfeito? Então, são atributos. São atributos de quem? Da classe material. Pessoal, a partir do momento que eu tenho um objeto gerado, instanciado a partir da classe material, cada objeto terá seus dados calculados, que são atributos que representam o estado do objeto a partir da classe material. Julga o item seguinte de acordo com os conceitos de paradigma orientado a objetos.
Ao se instanciar uma classe, ao se criar um objeto a partir dessa classe, cria-se um novo objeto que contém todas as variáveis definidas na classe. Todas essas variáveis guardam valores individuais para cada objeto. Galera, errado. Nós temos que saber se existem atributos de classe, atributos estáticos, que são informações de uma classe. E essas informações são compartilhadas pelos objetos, ok? Agora, se nós temos apenas atributos de instância, perfeito. Mas no caso aqui, nós não podemos ter certeza que todas as variáveis de uma classe que nós vimos aqui na situação, elas são atributos de classe e de instância, ok? Acerca dos conceitos do paradigma da programação orientada a objetos, julgo o item a seguir. Os elementos que compõem uma classe representam a estrutura e o comportamento das instâncias dessa classe. Assim, para atribuir valores a quaisquer atributos, é necessária a instanciação dos objetos da referida classe. Galera, quaisquer não, perfeito? Apenas atributos de instância. Eu só posso jogar uma informação para um atributo de instância a partir do momento que eu instancio uma classe, que eu crio um novo objeto a partir dessa classe. Agora, se eu tenho atributos de classe ou atributos estáticos, eu não preciso instanciar uma classe. Basta eu chamar a classe, ponto e o nome do atributo, ok? Nós veremos isso, pessoal, com mais calma ainda nesse curso. Mensagens. Pessoal, o que são mensagens? São chamadas de operações de um objeto. Nós temos três componentes básicos. Nós temos quem é o receptor, ou seja, o objeto ao qual a mensagem é endereçada. E nós temos o nome da operação, ok? Que nós desejamos executar a partir do receptor. E, se possível, e se existirem, parâmetros necessários, ok? Para a operação. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui uma classe chamada cabra macho. E aqui eu vou instanciar a nossa classe cabra macho, ok? Nós temos aqui uma variável objeto, seu Antônio da quitanda. E aqui nós temos um construtor padrão da classe cabra macho. Perfeito? Beleza. Bom, eu vou chamar aqui o nosso receptor seu Antônio da quitanda, chamando então a operação vender fiado. E então, pessoal, eu vou passar os parâmetros, nesse caso aqui, necessários. Apenas amanhã, no caso sim ou não, que suco, pão massa grossa, manteiga e primor. Perfeito? Bom, quem é o receptor dessa mensagem? O seu Antônio da quitanda, o objeto que eu quero invocar uma operação. Qual o nome da operação? Vender fiado. Quais são os parâmetros? Esses aqui. Apenas amanhã, que suco, pão massa grossa e manteiga primor. Questões. No contexto de programação orientada a objetos, considere as afirmativas abaixo. Mensagens são forma de executar métodos, ou seja, são formas de nós chamarmos a partir do receptor uma operação. Considere, um objeto é capaz de armazenar estados através de seus atributos. Perfeito. E reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Ok, pessoal? Sem Antônio da quitanda, ponto, vender fiado e seus parâmetros. Perfeito? Nós vamos trabalhar com mensagens. E essas mensagens vão executar métodos que podem alterar atributos de instância, alterando assim os status do objeto. Em relação a projetos orientados a objetos, considere: objetos se comunicam por passagem de mensagem, eliminando áreas de dados compartilhado. Perfeito, pessoal. É isso que nós buscamos. Sempre trabalhar o máximo possível através de mensagens e não acessando diretamente dados específicos de outros objetos, ok?
A especificação de uma comunicação entre objetos que contém informações relacionadas ao que se espera resultar dessa atividade. Pessoal, nós temos aqui um receptor e nós vamos chamar uma operação, ou seja, nós vamos passar uma mensagem para um receptor. Julgue o item que se segue, referente a fundamentos de computação e a linguagem de programação. Objetos de software interagem e comunicam-se com outros por meio de mensagens. Por exemplo, quando o objeto A deseja que o objeto B execute um de seus métodos, envia a este uma mensagem. Ok, pessoal? Nós temos aqui o receptor B e nós vamos chamar uma operação. Ok? Isso aí é uma mensagem. Algumas vezes, o objeto receptor precisa de mais informação para que se saiba exatamente o que deve ser feito, de modo que essa informação seja transmitida juntamente com a mensagem, por meio de parâmetros. Pessoal, lembro lá que na operação nós podemos também passar parâmetros se houver, ok? Então esse texto está redondinho, perfeito. Com relação às técnicas de programação orientada a objetos, julgue o item a seguir. Um objeto possui dados internos e métodos que definem, respectivamente, seu estado atual, ok? Através de seus atributos, e seu comportamento, através de seus métodos. Um objeto pode se comunicar com outros objetos passando mensagens. Perfeito, galera. No que concerne a conceitos de programação orientada a objetos, julgue o item que se segue. Mensagem é a solicitação entre classes para invocar certa operação, particularmente quando ocorre polimorfismo. Identidade é uma propriedade de um objeto que o distingue de todos os demais, sendo preservada até mesmo quando o estado do objeto muda completamente. Galera, a partir de identidade para frente, perfeito. Porém, na questão da mensagem, nós vamos trabalhar um objeto passando uma mensagem para outro, perfeito? Então, nós estamos trabalhando a nível de instâncias e não a nível de classe, perfeito? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um outro tipo de membro de uma classe, que são os métodos. Como é que é formado um método? Pessoal, aqui eu fiz um exemplo de um método onde nós vamos dividir dois números inteiros, ok? E esse método ele vai retornar um valor inteiro e também ele vai disparar uma exception, ok? Dentro dele nós temos uma variável local divisão do tipo int, que vai receber a divisão de x do parâmetro x, que é do tipo int, dividido pelo y, parâmetro y do tipo int, ok? E esse método ele vai retornar o valor da variável divisão. Então, o que nós temos? Um modificador de acesso. Também nós temos o tipo de retorno. Uma das coisas mais importantes é o nome do método. Se houver, pessoal, nós podemos também passar parâmetros. Temos aqui dois, x e y do tipo int. Podemos ter uma exceção lançada por esse método. E, finalmente, nós temos o corpo do método. Então, galera, esses itens aqui formam um método. Galera, nós vamos conhecer com mais calma, mais na frente, o que são métodos sobrecarregados. Porém, a título de introdução de PO, eu trago aqui para vocês. Galera, o que são métodos sobrecarregados? Eles são métodos com nomes iguais, porém com número e tipos de parâmetros diferentes. Perfeito? O que vai diferenciar um método de outro com os mesmos nomes são o número e os tipos de parâmetros diferentes. Nem o tipo de retorno dos métodos é considerado pelo compilador para diferenciar esses métodos sobrecarregados,
Ok, galera? Então, nós não podemos declarar dois métodos com a mesma assinatura. Perfeito? Mesmo que tenham um tipo de retorno diferente. E esses métodos, pessoal, eles devem ser usados com moderação, já que podem tornar o código muito menos legível. Qual a diferença entre métodos e operações que nós vimos bastante nessa introdução? Pessoal, a UML ela faz uma diferença entre operação e método. A operação ela vai especificar um serviço que pode ser solicitado por qualquer objeto da classe para afetar o comportamento. Ou seja, pessoal, um serviço que nós vamos chamar através de mensagens para um objeto. Já os métodos, eles são uma implementação dessa operação. Ok, galera? Toda operação não abstrata de uma classe deve ter um método, que fornece um algoritmo executável com corpo. Em uma estrutura de herança, poderá haver muitos métodos para a mesma operação. E nós vamos ver isso com mais clareza quando nós estudarmos o polimorfismo. Galera, o polimorfismo vai selecionar qual método existente na hierarquia empregado em tempo de execução. Perfeito? Nós vamos ver isso com mais clareza para saber qual a diferença entre operação e método. Mas fique com a seguinte informação na cabeça. Operação vai especificar um serviço. Como é que nós vamos passar uma mensagem para um objeto? Já o método vai ser a implementação dessa operação. Então, galera, nós temos aqui a estrutura de um objeto com operações e seus atributos. E essas operações serão implementadas por métodos definidos pela classe desse objeto. E os métodos implementarão essas operações e esses métodos são definidos pela classe desse objeto. Ok? Questões. Na orientação a objetos, no que se refere à sobrecarga de métodos, um método ele é considerado sobrecarregado se, galera, se tiver o mesmo nome de outro método da mesma classe, perfeito, mas receber parâmetros diferentes, ou seja, a quantidade ou tipo de parâmetros diferentes, ok? O nome vai ser o mesmo, porém, o que vai diferir será a quantidade de parâmetros e os tipos desses parâmetros. Perfeito? Os dois principais paradigmas de programação amplamente conhecidos são o paradigma orientado a objetos e o procedural. Na orientação a objetos, uma classe pode conter vários métodos com o mesmo nome, se recebem parâmetros diferentes. Pessoal, nós não podemos ter mais de um método com a mesma assinatura dentro de uma classe, ok? O que vai diferir é a quantidade e os tipos de parâmetros desses métodos com o mesmo nome, perfeito? Então, essa letra está correta. Bianca está desenvolvendo um software orientado a objetos para uma aplicação do TRT da 16ª região. Esta aplicação atenderá a diversos usuários. Um usuário será modelado como classe. Ok, pessoal? Nós vamos criar aqui uma planta para instanciarmos vários objetos do tipo usuário. Então, o usuário será modelado como classe. Ok? Possuindo as seguintes características ou atributos: nome, endereço, telefone, e-mail e CPF. Galera, esses itens irão representar o estado de um objeto criado a partir da classe usuário. Então, item 1 será classe e item 2 será atributos. Um usuário pode realizar ações. Cada usuário é identificado de forma única, ou seja, identidade, mas possuindo as mesmas características descritas a partir da classe usuário. Perfeito? Assim, cada usuário será um objeto da classe usuário, uma instância da classe usuário, e poderá executar as seguintes ações ou métodos que podem alterar o estado de um objeto usuário.
enviar pedido, ler resposta do pedido, consultar andamento. Então, o item 3 pode ser objeto da classe usuário ou instância da classe usuário. E item 4 será métodos, ok? As lacunas 1, 2, 3 e 4 são corretas e, respectivamente, preenchidas por, galera, usuário será uma classe e nós teremos alguns atributos, nome, CPF, e-mail, perfeito? Nós podemos criar um objeto ou instanciar uma classe usuário. E a classe usuário conterá alguns métodos que podem alterar o estado dos objetos criados a partir da classe usuário. Perfeito? Então, nós temos uma classe, atributos, um objeto da classe usuário ou instância da classe usuário e métodos. Acerca dos conceitos e aplicações de paradigmas de orientação a objetos, julgo o item subsequente. A assinatura dos métodos de uma classe é composta pelo nome do método, pelo tipo de retorno, pela lista de argumentos ou parâmetros e visibilidade. Galera, aqui ele pegou alguns itens. Temos também lançamento de exceções. Perfeito? A respeito do paradigma de programação orientada a objetos, julgo o item que se segue. É possível que o mesmo objeto tenha mais de um método com o mesmo nome. Galera, é possível sim, porém com assinaturas diferentes. E eles são métodos sobrecarregados. Com relação às técnicas de programação orientada a objetos, julgo o item a seguir. A sobrecarga de funções é o mecanismo que permite que duas ou mais funções compartilhem o mesmo nome. Em C++, a sobrecarga exige que os parâmetros sejam diferentes. No entanto, ao assumir valores padrão para alguns dos parâmetros, a sobrecarga fica comprometida. Considerando as funções a seguir, a instrução n recebe minha função com os parâmetros 3.2 e 4.5. Ela é ambígua, já que não é possível saber qual das funções abaixo deve ser chamada. Galera, nós temos aqui um método minha função, retorna int. Aqui embaixo também, minha função, retorna int, ok? Nós temos aqui, na primeira minha função, os parâmetros base do tipo float, exp do tipo float e prec recebe 3 do tipo int. Ok? Temos aqui na segunda função, na segunda minha função, os parâmetros a do tipo float e b do tipo float. Galera, até aqui elas são parecidas. Porém, a minha função, a primeira aqui que aparece, ela contém aqui um parâmetro que pode receber um valor padrão, caso você não cite esse parâmetro, ok? Então, pessoal, essa minha função aqui, que chama 3.2 e 4.5, ela tanto pode ser para esse carinha, quanto para esse carinha. Isso dentro do C++. Perfeito? Ok? No Java não acontece isso. Não existe esse de valores padrão. Mas um dos problemas da sobrecarga em algumas linguagens de programação é justamente você jogar valores padrão para alguns parâmetros, caso eles não sejam citados quando eles forem chamados. Ok? Galera, na próxima aula nós estudaremos o que são construtores. Então, até a próxima aula.